Oi, chuchus! Tudo bem com vocês, amigos? Faz tanto tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui pro canal que eu nem sei se vocês amam mais. Então, vamos combinar aqui, de verdade, vocês vão comentar se vocês quiserem mais vídeos como esse? Porque hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ideias muito fáceis, mas também muito lindas pra você deixar seu caderno mais organizado e também mais bonito. Porque como vocês sabem, né? Pra ter um caderno bonito, ele precisa primeiro ser organizado. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. São dicas novas que eu reuni ao longo desse tempo. E eu espero de coração que vocês amem e usem muito essas dicas, tanto quanto eu andei usando, tá bom? Então, ó, não esquece, se você já tá amando esse vídeo, clique em gostei, porque isso ajuda muito o canal. E não deixe de comentar aqui se você quer mais vídeos como esse, combinado? Mas agora chega de enrolação e bora lá ver, afinal, quais são essas dicas tão bacanas. E ó, pessoal, as dicas desse vídeo aqui servem tanto pra quem gosta de deixar as anotações em sala mais organizadas e bonitas, e volta e meia tem aquelas aulas mega corridas, ou pra quem, assim como eu, já passou da fase de colégio, faculdade, mas ainda assim gosta e principalmente acha importante cultivar o hábito de estudar, e enxerga nesses detalhes da organização um certo incentivo pra isso. Então, pra começar, vamos falar de títulos? Eu separei aqui 3 ideias que demandam quase nada de tempo, são práticas, ficam bonitas, e deixam seu caderno mais organizado justamente por destacarem o assunto em questão. Em todas eu tô usando essa caneta com ponta pincel preta e ó, no final do vídeo eu te mostro em detalhes todos os materiais que eu for usar por aqui, combinado? E a ideia dos 3 títulos é de fato para que eles sejam práticos e que você consiga fazer ali super rapidinho, mesmo na correria da aula, ou então quando você não tá com tanta inspiração para fazer aquele título de lettering maravilhoso, sabe? Isso porque o principal eles fazem, eles cumprem a função de destacar o assunto. A próxima dica é para você definir um padrão de anotações que funcione para você. E ele pode consistir em título, subtítulo, texto corrido com resumo do conteúdo e em seguida alguns exemplos ou tópicos. E é importante eu salientar aqui que esse é um exemplo e muito provavelmente ele não vai se encaixar em todas as matérias, em todo tipo de conteúdo. Mas eu acho esse um padrão básico que se encaixa super bem em matérias de humanas e aí você também pode criar padrões de anotações para cada matéria. Mas tenta definir ali um padrão que funciona para você e para o seu entendimento. E falando em seguir padrões, eu gosto muito de anotações em tópicos. Bom, eu percebi que os tópicos eles são fundamentais na minha memorização e assimilação de algum assunto. Tudo bem que assim, no meu caso, boa parte do que eu estudo eu aplico diretamente na minha rotina. Então acaba que é mais fácil de guardar aquilo justamente porque eu acabo aplicando, né? Mas ainda assim, mesmo quando eu tô aplicando determinado assunto, eu ainda consigo visualizar os tópicos, sabe? E tá aí o pulo do gato. Uma forma muito visual de fazer com que o assunto seja guardado foi dividir ele em tópicos. Falando do conceito em si, o ideal é que um tópico se conecte com o outro, como se fosse ali uma historinha ou um passo a passo. E falando da parte visual, a ideia é deixar eles o mais clean, com um espaço maior entre margem e anotação, e usar cores de acordo com o color code, mas ainda assim com moderação, sabe? Só nos pontos principais e bem específicos desses tópicos. E falando em color code, grifar e adicionar cor com propósito à sua anotação é super importante. Bom, depois que você termina a sua anotação, o ideal é você revisar ela, certo? E o que eu ando fazendo por aqui é, nessa revisão, grifar as partes importantes que merecem destaque. Ao invés de fazer isso enquanto eu estou fazendo a anotação, eu faço isso depois, na hora da revisão. E aí eu uso o meu color code para definir as cores dessas marcações e também aproveito para adicionar uns detalhes mais charmosos para a página, mas isso é mais frescurinha mesmo, sabe? O ideal aqui mesmo é grifar de acordo com o color code e de uma forma que faça sentido para aquela anotação.
I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away. I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. I can't help myself, fall in love, I go crazy. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turned up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do? E falando em anotação, é super importante você acrescentar o necessário ao seu conteúdo. Porque, aproveitando que você fez a revisão, se nessa revisão você observou que ficou faltando algo que pode ser complementar ao entendimento daquilo que você anotou, também dá para acrescentar essa anotação no rodapé da sua página. Eu confesso que eu não gosto muito quando isso acontece, porque dependendo do que é, me dá a impressão de quebra de pensamento, sabe? Mas pior do que isso é ficar faltando informação, né? Então eu gosto muito de adicionar essa informação de uma forma mais bonitinha. E eu também acho importante não deixar de anotar, porque toda vez que eu escrevo à mão, parece que o conteúdo fica mais fixado, parece que eu consigo lembrar melhor daquilo, assimilar melhor aquilo, sabe? E falando em deixar bonitinha, isso dá pra fazer colocando um elemento gráfico pra adicionar esse adendo, usar um bloco adesivo mesmo, enfim, aí você identifica aí o material que fica mais funcional pra você e pra sua rotina e usa ele. Listen close, there's just something about your voice. I think that every word you say to me is like poetry. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste. E agora sim, falando dos materiais utilizados, né, gente? Ó, deixei tudo separadinho aqui pra ficar muito mais fácil. Pro texto em si, eu usei a minha queridíssima Uniball Signo, que vocês sabem, a minha caneta da vida. Eu uso ela pra tudo. Uso em anotação de caderno, de aula, uso no planner, uso, sei lá, gente, na vida. Amo essa caneta, é de longe minha caneta favorita. E bom, sou apaixonada por diversos motivos. Ela tem escrita macia, o preto dela é super preto, super bonito. E quando ela seca, o que acontece muito rápido, ela não mancha o marca-texto, sabe? Isso é uma coisa que eu valorizo bastante. E eu amo essa caneta desde, sei lá, desde muito tempo. Já fazem anos que ela é minha caneta da vida. Usei também essa brush, que também é da Uniball, é a Unipin Brush. Ela tem essa pontinha brush bem pequenininha e eu tenho usado ela muito pra fazer títulos, assim, pra destacar palavras, que nem eu fiz aqui, né? Que não é bem um título, que nem eu fiz aqui na palavra relacionamento, não é bem um título, mas eu tô super destacando essa palavra e usei no título em si, né? Também é outra caneta que eu uso direto no planner, em anotações, em caderno, enfim, amo demais. Eu só tenho um adendo pra fazer sobre essas canetas, é que elas talvez passem a tinta pro outro lado, sabe? Elas são super pigmentadas, então, dependendo da folha do teu caderno, pode ser que a tinta acabe passando pro verso da folha, fique marcado, fique uma sombra feia, enfim, isso pode acontecer, acho importante falar isso. E até por isso, o caderno que eu tô usando é esse aqui, ele é um caderno da Inspira, da minha papelaria, produção nossa. E o grande diferencial desse caderno é a gramatura das folhas, que são folhas mais grossinhas, são folhas de 120 gramas. Isso significa que muito dificilmente a tinta da caneta vai passar para o outro lado. Esse caderno aqui em específico, eu fiz ele assim, eu produzi ele assim, só com um lado da margem, porque às vezes eu gosto de fazer algumas anotações com desenho do outro lado, então achei melhor fazer dessa forma. Esse aqui em específico, ele não tá mais disponível no site, porque em breve teremos novos cadernos que estão sendo produzidos. Inclusive, quando eu trocar de caderno, eu vou mostrar tudinho pra vocês, a organização dele. Enfim, tô bem animada pra isso acontecer, mas quando ele chegar, eu gravo tudinho pra vocês. E aí, que pra mim, esse ponto da tinta passar pro outro lado e ficar aquela sombra feia é algo que a vida inteira me incomodou, desde quando eu era novinha, desde quando eu era criança. Eu sou uma criança bem chatinha com essas coisas, então a tinta passar pro outro lado ou a sombra ficar feia era algo que me incomodava muito, muito, muito. E até por isso eu desenvolvi um caderno que tem a gramatura maior pra que isso não acontecesse. Então, né, já fica aí o aviso. Com essas duas canetas ou com canetas que soltam mais tinta, pode acontecer delas passarem pro outro lado, tá bom? De marca-texto, eu usei esses aqui da Cis, que são o Cis Lumine Pastel. São marca-textos super antigos aí no mercado.
gostado. Eu era viciada neles há um tempão e parece que esse vício está voltando. Gosto muito desses marca-textos. A ponta é tradicional. Dessa vez eu usei o lilás e o amarelo porque eu acho que eles super se complementam. Fica super bonita a composição de cores deles. Acho eles lindos juntos. Usei também essa caneta em gel branca, que ela é da Tris. Tem disponível lá na Inspira. Na real, todos os materiais que eu mostrei aqui, exceto o caderno, estão disponíveis na Inspira pra vocês comprarem, se vocês quiserem. Vou deixar o link aqui embaixo. E falando dessa caneta branca, ela é simplesmente perfeita. Gente, sério, ela funciona super bem em papel preto, mas o que me deixou, assim, impressionada com ela é a forma como ela funciona, assim, em cima da tinta preta, sabe? Porque tem caneta que simplesmente some, daí não fica, tipo, branco, fica só uma sombrinha ali de que um dia houve um branco naquele traço, mas essa daqui não, ela fica super bonita. Eu tenho gostado muito dessa caneta. A ponta dela é agulha, ela é super macia e a pigmentação é excepcional. E falando ainda de caneta em gel, usei essa duplinha aqui, bem Cosme Wanda, de rosa e verde. São canetas que vêm num conjunto super bonito, com cores super bonitas de 9 cores, mas dessa vez eu usei só essas duas. E elas também têm a ponta fininha, o conjunto todo é em tons pastel e as cores são muito bonitas, muito diferentonas. Tenho gostado bastante desse kitzinho aqui também. Bom, de caneta foi isso, falei do caderno. Ah, e notas adesivas. Esse daqui também é um produto exclusivo Inspira. Ai, gente, eu tô muito metida quando eu falo isso. Mas enfim, também é um produto novo lá na Inspira, que foi desenvolvido justamente para deixar as anotações mais bonitas. Tem uma moto passando. Eu adicionei a minha nota adesiva aqui nessa parte no finalzinho para colocar um adendo que eu não havia colocado durante a anotação. E, gente, são várias imagens, vários desenhos, ilustrações exclusivas que se relacionam com doces, bebidinhas, enfim, alimentos fofos e doces. E a ideia desse item é justamente essa, deixar a anotação aí mais bonita, com um toquezinho de cor, de delicadeza e, claro, de fofura, né, amigos? Afinal, a gente ama. E basicamente foi isso aqui que eu usei de material. E bom, amigos, por hoje foi isso. Me conta se você amou as dicas, se você já usava alguma aí no seu caderno, ou se é tudo novidade pra você. Me conta se você vai, de fato, colocar elas em prática. E se você quer mais vídeos como esse, tá bom? Não esquece de comentar, porque isso é muito importante pra eu saber que tipo de conteúdo você quer assistir por aqui. E bom, agora eu vou embora. Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!